que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Diga, coroamos a Ti, ó Rei. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga aquele que é único, digno de receber. Diga ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga, coroamos a Ti, ó Rei. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos a Ti, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Sim, nós consagramos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nesse 24, ano de 2024, janeiro de 2024. Hoje é dia 6 de janeiro, 7? Dia 5, né? 5? Meu Deus do céu, já comecei avacalhando tudo. É 5 de janeiro de 2024. Sexta-feira, a gente está aqui na Casa Peniel, iniciando esse trabalho, né, que já acontecia há um tempo atrás, a gente meio que deixou de lado, e a gente está reiniciando esse trabalho, que é o Face a Face Peniel. Passei o dia todo ontem aqui, tentando mexer nesse computador. É um bicho de 7 cabeças, eu não sei mexer nessas coisas, eu sou um zero à esquerda no que diz respeito à tecnologia, mas na graça de Deus eu consegui arrumar tudo aqui, deixar tudo organizado, e hoje a gente resolveu fazer então esse programa Face a Face Peniel, junto com vocês aí de casa, né? Já tem uns 2 ou 3 aqui nos acompanhando, 5, 6 já está subindo, né? Eu peço que vocês deixem aí a sua curtida, o seu like, compartilha,
manda aí pros teus amigos, né? Tem já o Alex Júnior Machado, Leco aí assistindo a gente, um abraço. Tem o missionário Joelso Ebenezer, forte abraço, Ebenezer, Deus te abençoe. A mesa ficou muito linda, diz ele. Essa mesa que foi produzida aqui na Casa Peniel, né, e realmente ficou muito bonita. Tem também o Ronaldo, que está junto com os meninos ali na sala, aqui da Missão Peniel, assistindo esse programa. Esse é um programa, né, que é um programa que vai ser real, né, mas ele também é um programa teste. Por quê? Porque tem algumas coisinhas que eu ainda não sei fazer aqui, né? Então a gente está fazendo um programa, o primeiro programa do ano, né, também numa forma de teste. Tem também chegando ali a Mari Borges. Olá, como está? Estamos bem, graças a Deus. E sem muita delonga, eu estou aqui com um cara muito bacana, um amigo meu, já morou aqui na Casa Peniel, foi o nosso primeiro aluno, né? Veio para cá não para ser aluno, veio para cá, fomos buscá-lo em Itajaí, ajudar ele, e acabou que logo em seguida eu disse, olha cara, eu vou transformar minha casa numa casa missionária, e se tu tiver desejo de permanecer aqui conosco, vai ser um prazer que tu fique aqui comigo. E ele decidiu fazer parte do projeto, foi o nosso primeiro aluno, né? Que é o meu amigo, o Henrique. O Henrique é esse cara aí que vocês já estão vendo na telinha. Amém. Quer saudar os nossos irmãos, Henrique? Amém, amém. Glórias a Deus, né, pastor? Antes de mais nada, eu cumprimento cada um, né, que está aqui participando dessa live, desse programa, né, com a paz do Senhor Jesus, paz que excede todo entendimento, né? Para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui, né, junto dos irmãos, junto do pastor Christopher, né, para que a gente possa crescer juntos, né, na graça, na sabedoria, no conhecimento de Deus. E como o pastor Christopher mesmo falou, né, Deus ele tem a sua multiforme graça, né, de agir na vida de cada indivíduo, né, e aprove ao Senhor que o pastor Christopher fosse essa ferramenta salvífica, né, nas nossas vidas, foi lá nos buscar, sem nem ao menos nos conhecer, mas Deus tem muito disso, né, pastor? E para mim é uma alegria saber que nós podemos ser chamados de filhos, né, do Deus Altíssimo, ter a oportunidade de nascer de novo, né, viver em santidade, que a gente sabe que é através do poder de Deus, do querer e do efetuar dele, do realizar, né? Então a gente morou aqui, acho que quase 8 meses, né, pastor? Foi isso? Eu né? acho que vocês ficaram aqui basicamente uns 8 meses, né? Vocês estavam em Itajaí numa situação não muito fácil. Verdade. As pessoas já conhecem a tua história, Sim. né? A grande maioria das pessoas que me conhecem, te conhecem também, né? Mas para aqueles que estão chegando, e cara, tem bastante gente, né, já nos saudando. Amém. Né? Boa noite ali para Eliette, a tia Teta, cuidou de mim quando eu era criança, né? Trabalhou com meu pai muitos anos. A Eliette está nos assistindo. Um beijo muito grande, tem um carinho enorme pela senhora. O Joseph também é aluno da Casa Peniel, está nos assistindo. Uma bênção. O Jonathan é o Nino, morou aqui com a gente, foi nosso aluno, já voltou para casa. Para a glória de Deus aí, está trabalhando, está cultuando a Deus, está congregando. Né? O Alex também já respondeu. Amém, pastor? Glória a Deus. O irmão Virgílio, eita glória, um abraço, Virgílio. Deus te abençoe. Né? A Mari está me respondendo, parabéns, Christopher, pelo seu trabalho, glória a Deus. O Edson, né? O Edson, ele é padrasto do Lucas, que morou aqui com a gente. Infelizmente saiu, né, esses dias e se Deus quiser aí vai se reencontrar no Senhor. Amém. Né? Passou aqui o Natal com a gente. Um abraço, obrigado por tudo que vocês fizeram por nós. Silvano Cadori também chegou. Sabe o que é o Silvano? Silvano Cadori? Claro, Silvano vai ser papai. Aquele amigo do Serginho, né? O Silvano vai ser papai de uma menina. O Silvano é gente boa. De uma princesa. Glória a Deus, Silvano. Deus te abençoe. Os filhos, eles são heranças do Senhor. Né? Então, o Henrique foi nosso primeiro aluno, morou aqui com a gente, morou ele, a esposa. Na época tinha o Davi e a Rafa. O Davi e a Rafa. Bem novinhos, né? A Carla estava grávida, né? Não sabia que estava grávida. A Flavinha que olhou para ela e disse, tu tá grávida. Né? Descobriram a gravidez aqui na Casa Peniel. Verdade. Né? Aí nasceu o Biricutico. O Ezequiel. O Ezequiel, nasceu o Biricutiquinho. Seu padrinho dele. E acabou que chegou o tempo do Henrique seguir a vida dele. Amém. Né? E graças a Deus ele está aqui agora. Né? Veio aqui fazer esse programa com a gente.
está trabalhando, está se dedicando, está servindo o reino. Amém. Né? E glória a Deus por isso. Então, ele está aqui fazendo esse dia de teste comigo e eu fico muito feliz pela quantidade de gente que está chegando. E eu queria também o Vandelesia Silva. Ah, Dona Wanda? É uma Dona Wanda? Lá da Igreja Sem Mácula, uma bênção de Deus. Que bênção, glória a Deus. É, a obreira Wanda. Ah, tá, é que eu ia ler Vanderlei, ler. Vandelésia. Eu não estou de óculos, Ela né? é a madrinha do Emanuel. Glória a Deus, é isso aí. Então, irmãos, esse é o programa, né, o primeiro do ano, Face a Face Peniel. A gente vai ter aí, se Deus permitir, toda segunda-feira e toda sexta-feira, né? Peço que vocês nos acompanhem, né? Quem tiver interesse também vir aqui, entra em contato comigo, né? Para falar um pouco da tua história, daquilo que tu tens exercido para o reino de Cristo. Esse é o intuito desse programa, né? A gente falar, discutir, deliberar assuntos do reino de Deus, né? E hoje a gente separou aqui uma palavra de Deus que a gente vai estar compartilhando junto com vocês. Eu e o Henrique vamos estar aqui compartilhando uma palavra que está até no título aí da nossa transmissão, né? Que é Colossenses capítulo 1. Mas antes de a gente falar um pouco disso, queria que o Henrique aí falasse um pouco como é que está a vida, como é que está depois que saiu da Casa Peniel, o que está acontecendo. Já teve mais um filho? Mais um filho, Eita, irmão. pastor Cristo. Agora fechou a fábrica, né? Agora, né, eu e minha esposa, a gente já está junto já há uns 17 anos, né? E pouco mais de 3 anos, né? Como a gente falou no início, o pastor Christopher, né, inspirado, conduzido por Deus, foi lá nos resgatar, né, uma missão de resgate. Né? Naquela ocasião estava muito debilitado, né? Estava bem feio na foto, né? Como diz o ditado. Mas é como a própria Escritura diz, né, pastor, em Efésios capítulo 2, que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Né? Ele nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Então a gente passou esse tempo maravilhoso aqui na Casa Missionária Peniel. Foi um tempo de aprendizado, né? Foi um tempo de amadurecimento espiritual. Foi muito difícil, né? Porque muitas das vezes aconteciam coisas que, por meu raso entendimento naquele momento, eram muito difíceis de entender. Mas o Senhor sempre me conduzindo, me ensinando, me exortando, né? Me admoestando, e isso foi muito bom para mim. Né? A gente está nesse processo de santificação, né, pastor? Que não é a ausência do pecado, mas é uma certeza em Cristo. Verdade. Que o pecado já não tem mais autoridade sobre nós. É verdade. Tu tá 3 anos. 3 anos e alguma coisinha, 3 anos, né? E alguma coisinha que tu tá legal. Em nome de Jesus. Nasceu de novo. Nasci de novo. Pra glória de Deus. Das trevas para a luz. E isso não partiu de nós, né, pastor? Porque eu, humanamente falando, eu não queria isso. Verdade. Né? Quando o senhor falou do projeto da casa, eu falei, o quê? Obreiro? Meu Deus. Eu quero trabalhar 3 meses e voltar para aquela vida que eu estava. Mas na agenda e nos planos de Deus foram totalmente diferentes dos meus, né? Amém. Então, o amor dele me constrangeu, a graça dele foi soberana sobre nossas vidas. Né? Hoje eu estava conversando com o obreiro Vomor, né? Até queria mandar um abraço para o pastor Mike também, nosso pastor da Igreja Sem Mácula, né? Um servo, um homem de Deus. E estava falando para ele sobre os meios com que Deus nos escolheu. Para nós é incompreensível, né, pastor? É o abismo da cruz. Porque Deus ele não nos escolheu com base na nossa capacidade humana, mas sim na nossa fraqueza. Sim. Que é onde o poder dele, a perfeição dele, se aperfeiçoa na nossa imperfeição. Então, né, aconteceu tudo isso aqui na Casa Missionária. Eu não queria sair daqui. O pastor sabe, né, quando o pastor me chamou para conversar, eu fiquei aqui em prantos, eu fiquei desesperado, preocupado, mas meu coração sempre teve nisso daqui. Glória a Deus. Né? Deus ele sabe que eu não sou apegado a coisas. Se ele der a ordem, ele mandar, eu largo tudo, pego a minha esposa, meus filhos e a gente vai. Né? Mas a gente entende que o nosso primeiro ministério é a nossa casa, a nossa família. Amém. Né, pastor? Hoje a gente está trabalhando, né, para a glória de Deus. Né? Hoje eu sou evangelista também lá na Igreja Sem Mácula. E a gente está constantemente aprendendo. Né? Tudo isso para evidenciar Cristo. Não tem nada a ver com nós, tem tudo a ver com ele, né? Glória a Deus. É menos de nós e mais dele, né? É isso aí, glória a Deus. Irmão, eu sou obrigado a saudar o povo. Amém. Tem mais gente chegando. O Silvano ali, lembro de quando o Henrique chegou aí no início. Eu também lembro. Aí tem o Fábio morou aqui
Manda um oi para nós aí, pastor. Estamos vendo você. Um abraço, Fábio, foi aluno nosso aqui, passou um tempo com a gente. Amém. Também está trabalhando, se dedicando aí, né, tocando a vida dele. O Alex Vicentini, parabéns, Cris. Um abraço, meu amigo, Deus te abençoe. Jaderson. O Jaderson e a Manu. Jaderson Emanueli. A Manu. É Manu. É São um lá casal. da Igreja Sem Mácula também. Amém. Nossos amigos e irmãos queridos também. Glória a Deus. Um grande abraço para eles. O Alan Hoffman também, Deus te abençoe. A irmã mandou de novo. Amém. Jonathan Rangel, melhor parte do dia. Sou muito grato por Deus, esta casa, onde mudou a minha vida. Glória a Deus pela tua vida, Nino. Amém. O Geraldo Alves também está nos assistindo. Forte abraço, Deus abençoe, irmão Geraldo. Amém. Lages Costa também, o Fernando, boa noite. Esse cara é amigo meu, trabalhou comigo. Glória querido. a Deus. Um abraço, Fernando. Daiane Bambinete também, parabéns, Deus abençoe, mandou para nós, né? Amém. Eita, cheio de gente. Glória a Deus, Angelita também chegando aí. Amém. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. E é isso aí, o objetivo aqui, né? A gente está interagindo com vocês, a gente está batendo aqui um papo a respeito da palavra de Deus, e sendo grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós. Amém. E através de nós. A maior alegria que as pessoas podem me dar, né, no que diz respeito à missão Peniel, ao trabalho que a gente faz, é o que eu sempre falo para os meninos aqui na casa. Pastor, né, quando eu for embora eu vou ajudar, e quando isso, tudo bem, não tem problema nenhum, né, mas a maior alegria que eles podem me dar é de quando eles saírem daqui na direção de Deus, debaixo de uma palavra, eles poderem retomar a sua vida, trabalhando, sendo honesto, sendo íntegro, justo, né, quem sabe casando, tendo Amém. seus filhos. Chega um dia aqui no meu portão, mete a mão na buzina, e diz: ô pastor, e aí? O caráter cristão. Né, e vem contar para mim das maravilhas que Deus tem feito através da tua vida, né? Como está fazendo através da vida do Henrique, né? Que também tem ido no Hospital de Azambuja, né? Fazer evangelismo, levar a palavra de Deus. Amanhã vai estar fazendo uma ação beneficente em prol da Igreja Sem Mácula, né? Vai estar lá servindo bolo, vendendo bolo para levantar recurso para pagar o aluguel da igreja. E esse é o objetivo, né? É a gente ser transformado pela glória de Deus, né, pelo poder de Deus, e a gente sair agora repartindo, né, compartilhando aquilo que Jesus ele fez por nós e está fazendo através de nós. A comunhão dos santos, né, pastor? A união, né? Muito importante. Ela mandou aqui, ó, Daiane Bambinetti. O Luiz Borque está te mandando um abraço. Manda um abraço para o Luiz Borque também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida dele, a casa dele, a família dele, em nome de Jesus. Um abraço. É isso aí, gente. Então peço que os irmãos, né, abram a palavra de Deus aí com a gente, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Que vai dizer assim: Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. Está falando aqui de Jesus, do Cristo. Ele, Jesus, é a semelhança perfeita de um Deus invisível. Né? Ninguém vê a Deus, né? Ninguém viu Deus. A gente vê a Deus por intermédio de Jesus, que é o Filho de Deus. Ele disse, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. Né? Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Então, Jesus, ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus Cristo. Ele, Jesus, já existia antes de Deus criar qualquer coisa, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as coisas que podemos ver e as coisas que nós não podemos. Então, irmãos, uma coisa que precisa ficar bem clara é que Deus não criou a terra por causa do homem. Deus criou a terra por causa do seu Filho, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as coisas que podemos ver e que não podemos. O que diz lá em Romanos, né? Porque dele, por ele
e para ele são todas as coisas, ou foram feitas todas as coisas. Então foi feito dele, foi feito por ele e foi feito para ele. Glória a Deus. Né? Então, a gente precisa tirar essa ideia humanista, né, de achar que nós somos o centro do universo, né, Henrique? Verdade, o antropocentrismo. Né, que a gente é a última bolachinha do pacote. Não, verdade. Tudo diz respeito a Deus Amém. e a glória do seu Filho. O mundo espiritual, com os seus tronos e reinos, os seus governantes e as suas autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, olha só, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Até as coisas do mundo espiritual. Então, a gente tem que entender também que Deus não está numa guerra com o diabo. É verdade. Porque quem é que pode vencer o Senhor, Henrique? Não tem como, né, pastor? As pessoas têm essa ideia de que... Empoderar o diabo. Né? De que o diabo e Deus, eles estão cada um de um lado. Sim, destrinchando uma batalha. Uma batalha, né? Os anjos estão jogando granada, bazuca, não faz e sentido. os demônios estão respondendo. Não tem sentido. Né? Verdade. O Senhor, ele é imbatível, ele é invencível, ele é o todo-poderoso. Soberano. Ele nunca perdeu o controle. Verdade. E isso é interessante as pessoas saberem. Por quê? Porque muita gente tem medo do diabo, Verdade. mas não teme ao Senhor. Verdade. E a Bíblia diz, não temei aquele que pode apenas destruir a sua carne. Sim. Temei antes aquele que destrói a sua carne e lança a sua alma no inferno. Então as pessoas têm medo do diabo, mas elas não temem a Deus. É verdade. Ele existia antes que tudo mais começasse e é o seu poder que sustém todas as coisas. Ele, o Senhor Jesus, é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primeiro a levantar dentre os mortos, de modo que ele é o primeiro em tudo, porque Deus queria que a plenitude estivesse no seu Filho. Amém. E é sobre isso que eu e o Henrique aqui gostaríamos de falar com os irmãos. Nós queríamos falar com vocês sobre a plenitude de Cristo, né? Deus queria, ou Deus quis que a plenitude estivesse no seu Filho, né? Aí muitas pessoas me perguntam, pastor, o que é a plenitude? Né? O que é a plenitude? Plenitude, irmãos, é o estado do que é inteiro, completo, totalidade. Amém. Então, em Cristo está a totalidade, né? Ele é completo, ele é inteiro, não existe falta. Deus quis que a plenitude, a totalidade estivesse no seu Filho. Por isso que dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Amém. Né? Através de Cristo, todas as coisas elas foram criadas. Amém. Plenitude também é integridade. Irmãos, o que é integridade? Integridade é o estado ou a característica daquilo que está inteiro, que não sofreu diminuição. Amém. Então, embora ele sendo Deus e não exigiu os seus direitos como Deus, antes se fez homem, ele permaneceu total, inteiro, ele não sofreu diminuição. Amém. Porque ele era um homem, mas ele era Deus. Verdade. Integridade também é a característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. Amém. Então ele permaneceu santo, Verdade. ele permaneceu fiel, justo, verdadeiro. Ele não sofreu diminuição. Por quê? Porque a plenitude está nele. Ele é completo, ele é a totalidade, ele não sofreu diminuição, ele não foi
atingido ou agredido. Ele não sofreu alteração. Amém. E plenitude também é perfeição. O que é perfeição, pastor? Perfeição é o mais alto nível numa escala de valores. Glória a Deus. Então, Deus quis que a plenitude, o mais alto nível numa escala de valores, estivesse no seu Filho. Por isso que ele se tornou o Senhor dos senhores. Cristo, Jesus, o Filho de Deus, é o mais alto nível numa escala de valor. A plenitude está nele. A perfeição, que é a plenitude, é a excelência no mais alto grau. Então, a excelência está nele. A totalidade está no Filho de Deus. Também plenitude também é grau máximo de virtude. Amém. Eu acho muito legal, Henrique, que às vezes, né, a gente vai ser usado por Deus, né, o Senhor nos envia para algum lugar, a gente ora, a gente põe as mãos e sai virtude de Deus. Virtude, exatamente. E as pessoas, elas são tocadas pelo poder de Deus. Verdade. E esse poder de Deus, ele transforma a vida, ele cura a enfermidade, liberta, ele ressuscita morto, ele multiplica pão. Ele explica. Ele é o grau máximo de virtude. Verdade. Plenitude, que é perfeição, é a pessoa ou a coisa sem defeito. Então, Cristo é o Cordeiro sem defeito. Ele não sofreu diminuição, ele continua intacto. Verdade. A plenitude está nele. E por fim, né, plenitude, que é perfeição, na teologia é o estado ou condição de quem está livre de pecado. Glória a Deus. A plenitude está nele. Ele é o sem pecado. É bom quando a gente lê a Bíblia e a gente passa a estudar e ver palavra por palavra, que o nosso conhecimento, né, o nosso entendimento, ele vai se tornando mais profundo. Aí, ali no mesmo livro de Colossenses, agora no capítulo 2, e aí eu vou já chegando aqui para a gente entrar num debate aqui com o Henrique, aqui numa conversa, né, numa dinâmica, diz assim, Colossenses 2,6, e agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Então, irmãos, é aquele exemplo, né, de que a árvore desconectada da terra, ela morre. Verdade. Porque ela é arrancada da sua essência, né? O peixe, quando ele sai da água, ele morre. Por quê? Porque ele foi desconectado da sua fonte de vida, né? E o homem, quando ele está longe de Deus, ele também está morto. Por quê? Porque está desconectado da fonte da vida. Então, a ordem é: deixem que as raízes de vocês se aprofundem em Cristo e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Não permitam que os outros lhes traguem a fé e a alegria com as suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias tradicionais humanas e nos rudimentos elementares desse mundo, em lugar daquilo que Cristo... Aí aqui a gente vai entrar naquela ideia, né, de João, que a gente vai ler depois. Né? Porque em Cristo, escuta bem, irmãos, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Então, em Cristo, na vida de Cristo, no corpo de Cristo, habita a plenitude da natureza de Deus, a totalidade, toda a plenitude da natureza de Deus. Portanto, cara, isso aqui é muito maravilhoso. É tremendo. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Glória a Deus. Ele é o cabeça de todo o poder e a autoridade. Irmãos, a plenitude que está em Cristo, o Senhor está dizendo que vocês têm a plenitude de Deus
por meio da união com Ele. Então, como é possível a gente ter esse monte de crente, cara, doente, esse monte de crente depressivo, esse monte de crente afundado no pecado, esse monte de crente insatisfeito com a vida, se em Cristo está toda a totalidade, a plenitude de Deus está em Cristo, né? Tu vê que o Senhor criou o sol, criou a lua e criou tudo que há. Todas as coisas foram feitas dele, por ele e para ele. A plenitude, Henrique, está em Cristo e o Senhor está dizendo que nós temos a plenitude de Deus porque nós estamos ligados a ele. Então, do que nós temos falta? Verdade. Do que nós temos falta, Henrique? Amém, pastor. É interessante que o Evangelho de João já começa dizendo que no princípio ele era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Olha só isso. E sem ele, nada do que foi feito poderia se fazer. Poderia se fazer. E é tremendo, pastor, quando a gente começa a compreender que não fomos nós que o escolhemos. Porque o ser humano ele não tem a capacidade de escolher o que é santo. A palavra do Senhor em Romanos 3 diz que não há um justo sequer. Verdade. Não há quem entenda. Todos se extraviaram a um só tempo e se tornaram inúteis diante de Deus. Então, se o próprio Deus não nos resgatar, não nos escolher, não nos regenerar, não nos fizer nascer de novo, o ser humano está completamente perdido. É verdade. Né? Então, o que é a justificação? É a imputação da justiça de Cristo Jesus na vida do homem do pecado. Sim. Através do sacrifício santo do Senhor. Sim. Nós fomos justificados mediante a fé em Cristo. Sim. E obtivemos paz com Deus. E é interessante, pastor, que Colossenses capítulo 2, verso 14, diz que havia um tratado de dívida entre nós e Deus. E que esse tratado foi cravejado na cruz do Calvário. Sim. Por intermédio da crucificação. Sim. Cristo vertendo o seu precioso sangue em favor de pessoas totalmente imerecidas como nós. Bem isso. E através desse sacrifício, né, através do que Cristo fez, né, o que eu quero poder frisar aqui para vocês, o que eu quero poder levar aqui para vocês como um entendimento e um conhecimento nessa noite é que além do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, né, ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Verdade. Ele, através do seu sacrifício, né, tomou sobre si a culpa que era nossa. Verdade. E agora ele nos torna livres de condenação. Verdade. Fomos libertos da condenação Verdade. Eterna, né? Fomos libertos das garras do pecado. Verdade. Agora a gente não precisa mais pecar. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Ele está até aqui na continuidade do texto, né? Ó, ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Quando vocês foram a Cristo, ele os libertou dos seus maus desejos, Verdade. Dos seus pecados. Não por meio de uma operação física de circuncisão. Não foi nada humano. Sim, foi espiritual. Mas de uma operação espiritual feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza do pecado. Então, irmãos, Cristo, ele morreu em nosso favor, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante, para que não houvesse nenhuma condenação mais para aqueles que crescem em Cristo Jesus, né? Para que a gente pudesse ter plena comunhão com Deus, porque estávamos afastados de Deus, mas que principalmente nós tivéssemos a plenitude de Deus. E vivenciar isso também. Né? E vivenciar, Henrique, porque, cara, se eu recebi o Filho de Deus, que é o autor da vida, Verdade. Que é o criador do universo, do céu, da terra, de tudo que há, se eu recebi ele, que é a totalidade de Deus, por que que existe tanto crente, tanto evangélico, tanto cristão, que tem falta das coisas? Verdade. Sabe? Que vive reclamando e murmurando. Verdade. Verdade, pastor. O que eu percebo, né? E eu acho que a gente poderia já entrar até nesse texto. Queria até que tu lesse ele. Amém. Né? O que eu percebo, né? É que está acontecendo isso, né? Nos dias de hoje. É verdade, pastor. O que está acontecendo na igreja é o que nós vamos ler aqui. Mas é aquilo que o senhor falou anteriormente, né?
a pessoa, quando vive fora da sua origem, ela está sujeita a isso. Sim. Né? Como o senhor mesmo falou, que a árvore, por mais que ela seja uma árvore frutífera, se ela for arrancada do seu local de origem, ela perde vida. Sim. O fruto se seca, a folha murcha, o vento sopra, ela voa. Sim. Assim, os peixes, os animais aquáticos, se tirar ele fora da água, ele está fora do seu ambiente natural. Vai morrer. E nós somos da mesma forma. Desconectado da sua fonte de vida. Não subsiste, não tem vida. Queria que o Henrique lesse 2 João, só Amém. temos um capítulo. Sim. Ele poderia ler do versículo 9, né? 8, pode ler do 8. Do 8, amém. Uhum. Vamos ler o texto então. A minha versão ela é da King James, a do senhor é atualizada. Atualizada. Né? Mas não muda muita coisa, só Sim. algumas palavras. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Amém. Eu vou reler. Amém. Porque a minha Bíblia, ela é mais leve. É simplificada. Simplificada, né? Embora eu tenha Bíblias como a do Henrique, A olha minha o que meio ele vai... romantizada aqui. A minha diz assim, ó. Se vocês forem leais, se vocês forem fiéis ao ensino de Cristo, se vocês forem além do ensino de Cristo, vou ter que reformular aqui, se vocês forem além do ensino de Cristo, se vocês forem desleais ao ensino de Cristo, se vocês ultrapassarem o ensino de Cristo, perderão a Deus de vista. Se vocês forem além do ensino de Cristo, perderão a Deus de vista. Mas se vocês forem leais, fiéis aos ensinos de Cristo, terão a Deus também. E então terão tanto o Pai como o Filho. Se alguém for ensinar a vocês e não crê no que Cristo ensinou, nem sequer o convidem a entrar nas suas casas, nem o saúdem. Se vocês o fizerem, estarão tornando-se companheiros dele e das suas obras malignas. Aí eu perguntei aqui para o Henrique, né, antes de a gente começar a transmissão, né, eu disse, Henrique, é possível nós ensinarmos ensinamentos ou doutrinas bíblicas, é possível ensinar doutrinas bíblicas que vão além do ensino de Cristo? O Henrique primeiro pensou e falou, olha, pastor, acho que não. Eu vou repetir a minha pergunta. É possível ensinarmos doutrinas bíblicas que vão além do ensino de Cristo? Aí ele falou, né, tá, como que o senhor quer dizer? Eu digo, religiões ensinam que tem que guardar o sábado. Sim. Isso é bíblico. Sim. Mas isso vai além do ensino de Cristo? Vai além. Igrejas ensinam doutrinas de festas, de cerimônias, isso vai além do ensino? Vai, legalismo. Doutrinas bíblicas ensinam, igrejas que têm doutrinas ensinam que o homem não pode ter barba. Ensina. Vai além do ensino de Cristo. Vai além. Mulher não pode usar vestido. Verdade. Ou calça jeans. Rituais. Mulher não pode se maquiar. Cerimonialismo. Então, é isso que nós estamos dizendo aqui para vocês. Verdade. Né? Se vocês forem além dos ensinos de Cristo, vocês estão perdendo Deus de vista. Mas se vocês forem leais ao que Cristo ensinou, terão tanto o Pai quanto o Filho. E ele diz que se alguém for ensinar a vocês e não crer no que Cristo ensinou, ou for além do que Cristo ensinou, nem sequer o convidem a entrar nas suas casas, nem saúdem. Porque se tu fizer isso, tu está se tornando companheiro dele nas suas obras malignas. Aí nós temos o famoso, Henrique, a teologia da prosperidade. Verdade.
né? A teologia da prosperidade. Nós sabemos que Deus, pelo seu poder, né, ele concedeu muitas bênçãos, né, muitas riquezas a muitos homens do passado. Sim. Né? E também pode conceder isso nos dias de hoje, Com certeza. sem problema nenhum. Mas o evangelho de Cristo não tem nada a ver com dinheiro, Sim. não tem nada a ver com riquezas terrenas. Sim. O evangelho de Cristo constitui em estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, não podíamos salvar a nós mesmos, Deus manda o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, levou sobre ele a nossa culpa e através do sacrifício dele nós somos redimidos, somos justificados e agora temos plena comunhão com Deus. Amém. Por quê? Porque Cristo, no seu ensino, na sua doutrina, ele diz: não acumuleis Amém. tesouros na terra. Sim ou não? É verdade, pastor. E algo interessante, pastor, que quando Jesus começava a pregar e iniciou a sua jornada ministerial, ele, quando chamava o povo e aqueles que queriam seguir, ele mesmo dizia que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sim. As aves do céu têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, Sim. mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus nunca prometeu facilidade, nem tampouco riquezas para ninguém nessa terra. Sim, Né? Porque ele mesmo disse que o tesouro dele traça e nem ferrugem corrói. sim, Né? Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. isso. Ou seja, nós, em Cristo Jesus, já somos Sim. muito mais do que vencedores. O melhor de Deus já veio. É o que o senhor falou. Essa lixologia antropocêntrica que só evidencia o homem, né? Essa teologia da prosperidade humanista, triunfalista, que aceita tudo e todos, ela só sabe prometer coisas terrenas, Sim. mas não a nível divino, espiritual. Né? Porque para a gente buscar, vamos dizer assim, para a gente herdar essa herança incorruptível, o primeiro passo é o quê? É nos arrepender verdadeiramente. Né? É falar da justiça, do juízo do pecado. Sim. Jesus mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sim. Jesus, quando vai de encontro ao jovem rico, né? O jovem rico guardava todos os preceitos da lei. Sim. E Jesus disse: te falta uma coisa apenas. Vende tudo o que tens, dê aos pobres e siga-me. Talvez naquele momento, pastor Christopher, Jesus estava fazendo prova daquele homem, Sim. para ver onde de fato estava o coração dele. E essa é a pergunta fundamental: onde está o nosso coração hoje? Será que está em Cristo Jesus? Será que nós temos manifestado Cristo através de toda boa obra? Através das nossas ações, através da nossa conduta, do nosso caráter cristão? Né? E eu creio que é isso que o texto também está lecionando, né? Para que a gente possa evidenciar esse Cristo, né? Em espírito e em verdade. Sim. É isso mesmo, Henrique. O que está faltando hoje são pastores, são pregadores que precisam ser fiéis à Escritura. Né? Amém. Lá no livro de Atos, né? O apóstolo Paulo até fala para os discípulos, né? Alguns de vocês vão distorcer a mensagem do Evangelho É verdade. a fim de ganhar seguidores. Sim. Né? Então, um dos frutos do Espírito, né, no final, na verdade, o resultado, né, de uma vida com o Espírito Santo é que a gente não precisa mais andar atrás de honra Sim. e de popularidade, Sim. né, atrás de honra e de visibilidade, né? Não estamos atrás de resultados. Não. A gente, Henrique, o cristão não vive por resultado. É Por verdade. quê? Nós não somos salvos porque cremos. Quando o senhor pregou isso ficou cravado no meu coração. A gente não é salvo porque crê. A gente crê porque é salvo. Fato. Ele nos escolheu e nos salvou, e o resultado disso foi que a gente creu. Sim. Então, nós não praticamos boas obras para alcançarmos a salvação. Nós praticamos boas obras porque nós já alcançamos a Amém. salvação. Em nome de O Jesus. bom fruto é resultado daquilo que ele já fez por nós. Fez. Até a boa obra, né, pastor? Já foi criada por ele de antemão. Efésios Está mesmo deixa escrito, claro. claro. Então, a gente precisa falar sobre a plenitude, a totalidade de Cristo, Sim. né? Em Cristo está a plenitude de Deus, cara, é Cristo, a gente precisa olhar para Ele, Sim. a gente precisa morrer por Ele, Sim. porque a salvação, ela é de graça, mas não Não é é a barato. tal da graça barata, Não é barato. é uma salvação que vai nos custar tudo. Houve um preço. Por quê? Houve um preço
E a ordem de Jesus é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Sim. Aquele que quer vir após mim, abra mão dos seus planos, está escrito isso nos evangelhos. Sim. Abra mão dos seus desejos. Abnegação. Tome a sua cruz e me siga. Então, tu não pode ser um discípulo de Cristo sem renunciar. O senhor sabe que o senhor falou uma coisa para mim há mais de 3 anos e aquilo eu guardei no meu coração, que diz que o senhor mesmo falou que o evangelho ele não é composto por autorrealização, mas ele é composto por autonegação. Né? E Paulo também ele fala algo muito interessante na sua carta aos Gálatas capítulo 1, que ainda que viesse um anjo pregar um evangelho que não fosse o de Cristo, esse seja considerado anátema. Amaldiçoado. Né? Então hoje em dia o que a gente mais vê, infelizmente, uma triste realidade, muitas pessoas pregando o evangelho que não é o de Cristo. Sim. Pregam tudo e de todos, Sim. menos de Cristo. Tem culto da prosperidade, culto da libertação, culto das causas impossíveis, mas cadê o culto para Deus? Cadê o culto voltado a Deus? Sim. Então a gente vê legalismo, o formalismo do homem, né, imputado dentro das igrejas, né, trazendo os rudimentos da lei na igreja contemporânea. Homens vestindo quepá, estola sacerdotal, trazendo a arca de novo para dentro da igreja, meu Deus. Eles estão pervertendo e distorcendo. Eles estão costurando o véu que Cristo rasgou. Verdade. Perfeito. As pessoas precisam entender. Meu Deus. Né? Isso é muito forte. As pessoas precisam entender o seguinte. Meu Deus. Ainda falei no nosso culto. Costurando o véu. No nosso culto aqui na Casa Peniel ontem, né? Nosso culto de ensino ali, eu ainda falei sobre isso, né? Onde começa o Novo Testamento? Perguntei para as pessoas, né? Mateus, pastor, Mateus. Eu digo, não. O Novo Testamento começa em Atos. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João fala sobre o nascimento de Cristo, a infância de Cristo, a juventude de Cristo, a vida de Cristo, né? O ministério de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, né? E em Atos ele é levado aos céus. Sim. Tu lembra a que ascensão, né? Tu lembra que ali até achei ontem em João ele faz assim, ó, então Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito. Quando que esse sopro chegou nos discípulos? Após em Atos. Sim. Aquele vento que chegou. Sim. Atos capítulo 2. Isso. Então, vento impetuoso. Ali se inicia o Novo Testamento. Então, o início da igreja. Jesus deu o dízimo, Mateus 23, porque Jesus não veio abolir a lei, veio cumprir a lei. Né? Jesus guardou o sábado, né? Jesus tinha cerimônia. Ele era judeu. Né? Ele veio cumprir a lei. Ele precisava cumprir os preceitos da lei. Só que agora tudo é convertido a Cristo, tudo se converge em Cristo. Então, por isso que as pessoas precisam entender, a plenitude está nele, a totalidade está nele, ele é o maior grau em excelência, em autoridade, em virtude, né? Nunca sofreu diminuição, nunca sofreu qualquer mudança, alteração, né? E o Senhor diz, e vocês estando ligados nele, vocês têm essa plenitude. Verdade. Então, cara, se a plenitude está em Cristo, por que pregamos sobre Moisés? Por que pregamos sobre Davi? Por que pregamos sobre Sansão? Por que pregamos sobre Abraão? Por que pregamos... Irmão, vamos pregar sobre Cristo. Cristo é a plenitude, é a totalidade. Só que pregar sobre Cristo, Henrique, não dá ibope. Verdade. Por quê? Porque para tu seguir a doutrina de Cristo, tu precisa perder para ganhar. Verdade. Tu precisa dar a segunda face. Morrer para viver. Morrer para viver. Tu tens que ser o menor para ser o maior. Verdade. Então, o Cristo, o Filho de Deus, ele vai na contramão do mundo. Sim. E aí, como que tu vai... harmonizar isso? Não vai, as pessoas não querem, Henrique. Não querem. As pessoas não querem. Né? Ele veio para mudar todo o pensamento humanista. Isso. Né? Sobre aquela realidade, aquela crença que o povo tinha, né? Isso, ele veio para isso. E é por isso, irmãos, que a gente está aqui, né? Tem uma turma bacana, né? Chegou bastante gente. Verdade. Ali eu vou saudar quem está aí. Amém. Vamos ver lá onde é que a gente parou, né? A irmã Lourdes, lá da Aliançados com Deus, do meu amigo pastor Dario, vai estar aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Lúcia Regina, Leandro Ferreira,
Francóis, não sei, Francóis, né? Gilmar da Silva, Edneia Mesquita, William Fernando, Anderson Santos, Alexandro, o Carlos Mariano foi nosso aluno, também está nos assistindo, está lá na Bahia. Olha aí. Né? Foi trabalhar na Bahia, foi ver lá, ficou 1 ano e 10 meses aqui conosco. Um grande abraço a todos vocês. O Lucas André Inésio, o Luquinha lá de São Francisco. Ô, o Luquinha aí. O Luquinha tá aí. Passou uma semana aqui comigo, fez eu pintar as pastilhinhas de freio lá. Olha, de verde. Eu quero pintar de vermelho. Do dele? Ele pintou no golzinho? Pintei. Olha aí. Acho que eu vou querer pintar no meu também. A Angelita também tá aí. William, Maria Conceição, Maria Terezinha, amém, Maria Conceição e o Mike Santos. Uma galera aí nos assistindo. Pastor Mike mandou um recadinho aqui também. Um forte abraço para vocês. Não vi. Pastor Mike tá em cima do Carlos ali. Amém, glória a Deus. Pastor, amém. Um abraço pro senhor. Vou trazer o senhor aqui, vai ser bênção. Amém. Amém? Então, irmãos, é isso, né? A plenitude de está em Cristo, porque Deus quis que a plenitude estivesse no seu Filho. Tu não precisa de mais nada e nem ninguém. Tu precisa de Cristo. Tu podes ter tudo, sem Cristo tu não tem nada. Agora tu pode não ter nada, mas tendo Cristo você tem tudo. Né? Desfrute dessa plenitude, dessa presença de Cristo, desse amor, né? que é descrito como um amor sacrificial. Ele te amou de tal maneira que ele se sacrificou por ti. É verdade. Né? Então, cara, tu tá correndo aí, desculpa da expressão, né? Tá correndo aí atrás de namorado, de namorada, porque eu sou sozinho. Irmão, desfruta da plenitude de Cristo. Coisas vãs, né, pastor? Não, gente, eu não tenho nada contra tu noivar e casar, nada. Só que isso não vai saciar. Não vai preencher, Não né, vai, pastor? porque esse vazio que tá dentro de ti, esse vazio que tá na tua alma... Já nasce com isso, né? Claro, só Deus pode Só preencher, o só Senhor. Jesus. Esse lugar, esse vácuo escuro que está dentro de ti e que tu busca preencher em coisas e pessoas, só vai ser preenchido por Cristo. O senhor sabe de uma coisa, pastor Cristo? A gente às vezes vê muitas pessoas quando está na rua dizendo assim, poxa, o ser humano, um recém-nascido, né? Ele nunca cometeu pecado, mas ele já nasceu fruto do pecado. Sim. Mas, poxa, eu não estava lá com Adão, eu não estava lá com Eva, eu não cometi aquele pecado. Amém? Não estava lá, mas você também não estava na cruz. Não. Você não estava ali quando recebeu a graça divina. Né? Então, o Senhor ele é perfeito em todos os seus decretos, todos os seus desígnios. Deus não tem plano B, o plano que ele estabeleceu, ele há de cumprir. A palavra do Senhor mesmo diz, bem sei que tudo podes. Jó reconhecendo isso foi maravilhoso. E que nenhum de teus planos podem ser frustrados. A palavra do Senhor diz que o cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Sim. Ou seja, Deus já sabia que o homem ia cair. Com toda Ele certeza. decretou que o homem ia cair. Para quê? Para que o Filho fosse glorificado. E recebesse a plenitude do Pai, a totalidade do Senhor. E essa justiça divina fosse imputada no homem do pecado. Não tem nada a ver com a gente, né, Meu Henrique? Deus, é maravilhoso. Tem a ver pastor. com a glória do A Filho glória de do Deus. Filho. Por isso que nós temos que viver para a glória dele. Paulo mesmo disse, se há algo que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor. Amém. Glorie-se no Senhor. Bem isso aí. E outra coisa, para nós chegar aqui na nossa caminhada quase final, né? Dito todas essas coisas, né? De que a plenitude está em Cristo, né? De que nós precisamos viver a doutrina de Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? Né? É o que tu vai ler nos evangelhos, no que diz respeito ali também ao Sermão do Monte, né? Mateus 5, 6 e 7, né? Mas sabe o que é interessante, pastor? Muita gente deixa isso passar batido, que Cristo está desde o princípio. Moisés fazia menção do Senhor. João, o Evangelho de João, os judeus interpelavam muito Jesus, dizendo, como é que tu diz que tu é o pão vivo? Eu te conheço, tu é filho de José. Sim. Jesus disse a ele, vocês não me ouvem porque não são minhas ovelhas. Não são minhas porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque Moisés falava de mim. Sim. Ou seja, tudo apontava para Cristo, do princípio ao fim. Sim. De Gênesis a Apocalipse, Sim. tudo tem a ver com Cristo Jesus. Né? Lá no princípio, ali no princípio o Senhor pregou esses dias, que haja luz e houve luz.
Gênesis capítulo 1, verso 26, e façamos o homem nossa imagem e semelhança. Quem é a nossa imagem? É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele já está desde o princípio. Bem isso mesmo. Ele não surgiu ali em Mateus, Não. né, no Novo Testamento, que muitos A leigos gente acabam leu, né? interpretando de forma equivocada. Ele já existia Ele já antes existia. de tudo mais ser criado. Claro. E é o seu poder que sustém todas as coisas. Lógico. E tudo foi criado e sem ele não poderia ser feito. Ele era Deus Sim. e não mudou. Lógico. Né? Tu acha que Deus Ele é imutável. criou a humanidade e aí, deu errado, o homem pecou, agora vamos fazer um plano B. Sim. Não existe plano B. De modo né? nenhum. O Senhor diz que ele fez o fim desde o princípio. Sim, prescrevendo o final. Claro, então quando Deus disse haja luz, o fim está decretado. Claro, É a quando o Senhor- soberania de O Deus. senhor vai escrever um livro hoje, o senhor já não sabe como é que é o prefácio, o começo, já sabe o que é o fim que você já escreveu. Mas ele é Deus, ele faz o que ele quiser, ele salva. Existe um termo que eles usam, um filósofo, que diz que é o abismo da cruz. Sim. Né? Tem coisas que nós não compreendemos, que é difícil para nossa mente rasa, limitada, compreender um Deus infinito. Sim. Já pensou se Deus coubesse na nossa mente, pastor? Não. Ele não seria ilimitado. Não. Os atributos santos deles vão além da nossa rasa compreensão. Deus, ele não é só amor. Deus é amor, a gente ouve dizer, né? Mas Deus, ele é ira, ele é justiça, ele é onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, presciente. E ele não muda, né? Não, imutável, pastor. E ele é um Deus que se ira todo Todos os dia, dias. está escrito. Todos os dias. Mas essa parte Ninguém prega. as pessoas não querem pregar. Poucos pregam, né? Porque não dá ibope, Verdade, Henrique. verdade. Então o que eu vejo que está faltando é essa lealdade dos pastores, né? É essa fidelidade. Cara, eu recebi aqui uma vez um pastor, né? Que teve a Infelicidade. Qual é? Infelicidade. Infelicidade, desculpa. Ele teve a infelicidade de cair em adultério. Misericórdia. Ele era um pastor que cuidava de 12 pastores. Então ele era um pastor que... Um líder. Ele era um líder, né? Dentro dessa hierarquia da congregação, que é uma igreja grande, né? Sim. No Brasil inteiro ela está. A responsabilidade desse homem. Cuidava de 12 pastores, né? E ele teve aqui, né? Acabou, caiu em adultério, né? Mandaram ele embora, ele confessou o pecado, os caras não quiseram tratar ele, cuidar dele, acabou de vir para minha casa. É aquele de óculos, não? É o pequenininho que chegou. Tu tava aqui, Claro, eu tava lembro aqui. dele, Tu eu lembra lembro dele? dele. Na tua época. Ele não usava bermuda, né? Então. Deixou a barba crescer tudo, né, isso. pastor? Aí o que eu quero frisar aqui é o seguinte, que ele era crente desde a de infância, sim. né, de família cristã, Eu crente, lembro né? dele. E ele veio para cá. E tu lembra, Henrique, que quando a gente ia discutir sobre palavra de Deus, quando a gente ia falar estudos bíblicos, ele dizia: "Não, mas isso não está na Bíblia". Como pode? Aí a gente, não, então olha aqui, o senhor pega ali, vamos ler junto. Aí daqui a pouco a gente estava em outra situação, não, mas isso não está na Bíblia. A gente pegava a Bíblia, e aí depois de umas 10 vezes, né, até fui perguntar, cara, mas vocês não lêem Bíblia lá na igreja de vocês, cara? Então, o que acontece é que as pessoas, elas são analfabetas. Jesus mesmo disse, pastor, errais por não conheceres as Escrituras. Isso. E o povo perece por falta de conhecimento. Oséias, está escrito, meu Deus. Só que para conhecer a Deus, a gente precisa se colocar no nosso lugar de insignificância, Sim. de pó da terra, Pequenez. de pecadores e pessoas que são merecedoras de uma condenação Depravados, eterna, né, pastor? para tu Depravação. conseguir olhar Deus na sua totalidade, porque presta atenção, se a totalidade de Deus está em Cristo, se Cristo é a visibilidade de Deus invisível, Sim. então, tá, mas espera aí. Mas Cristo foi no templo, pegou um chicote e quebrou tudo. Quebrou tudo. Ele não foi condizente com aquilo que estava sendo feito. Nem um pouco. E às vezes, muitas das vezes, a gente vê uma omissão dentro da igreja, né, pastor? Até mesmo que o senhor falou, deixando de pregar a verdade que há nas Escrituras. E chamou as pessoas de raça de víbora, Raça de víbora. de sepulcro caiado. Aham. Quando Pedro estava olhando com os olhos da carne e não olhou para o propósito espiritual, Jesus disse: "Aparta-te de mim, Satanás", né? E, Então, e o mesmo momento, momentos antes, Jesus fala que ele recebeu a revelação do alto. Mas uma atitude, uma palavra, né? Então não tem negócio, não tem negociação, entendeu? Verdade. O problema é que a gente quer ser
politicamente correto, quando a gente não foi chamado para ser politicamente correto, a gente foi chamado para ministrar a verdade de Deus. Né? O apóstolo Paulo diz, né, se eu quisesse agradar aos homens, não poderia ser servo de Cristo. Verdade. Então, ou tu agrada a Deus, ou tu agrada a massa. Né? E olha como a gente vai na contramão do mundo. Né? O evangelho de Cristo vai na contramão do mundo. Né? O evangelho diz assim, ó, ai de vós quando muitos vos aplaudirem. Deus, isso é forte. Ai de vós quando muitos vos aplaudirem, dizendo, homem de Deus, Que palavra. nossa, que coisa linda, porque assim foram tratados Meu os Deus. falsos profetas antes de vós. Mas bem-aventurados sois vós. Felizes são vocês quando vocês forem injuriados, Sim. caluniados, perseguidos, expulsos da sinagoga, porque vocês são fiéis a mim, porque Amém. vocês são meus seguidores. Exaltem, pulem de alegria, Amém. porque assim foram tratados os profetas antigos antes de vocês. Verdade. Jesus mesmo disse. Então, a popularidade, todo esse Mídia, amor, né, pastor? tudo isso aí Status, está longe do que Cristo ensinou. estrelismo. Eu acredito sim que um homem de Deus ele possa alcançar um grau de conhecimento popular, Sim. mas ele não se deixa levar por isso. Por Não. exemplo, né, tu está aqui comigo, eu tenho muita admiração pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Também. É um homem de Deus, só que é um cara que não tá assim, não anda com segurança. Tu entendeu? Não é um cara que explora a igreja de Deus, é um cara que tem uma vida reta, é um cara que é um teólogo, Sim. é um expositor bíblico. Nós conhecemos sim. homens de Deus. Nicodemos, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, Paul Washer, John Piper. A gente conhece, Verdade. mas tu olha para a vida deles. Sim. Agora, com todo respeito, né? Olha para a vida do Edir Macedo. Olha para a vida do Agenor Duque. Não, meu Deus. Olha para a vida do Silas A Malafaia. gente vê aquilo que eles estão pregando Claro, já. Né? irmão. Jesus disse, pelo fruto vos conhecereis. Olha o tipo de fruto que esses caras têm dado. Dizendo que se você não dizimar, não ofertar, você não vai para o céu, meu Deus. Então quer dizer que a expiação foi feita pelo dízimo, não pelo sangue de Cristo? Não, Olha isso, pastor. é sobre isso que a gente está falando aqui. Misericórdia, Jesus. Irmãos, se alguém for ensinar a vocês, 2 João capítulo 1, versículo 10, se alguém for ensinar a vocês e não crer no que Cristo ensinou, gente, não é no que Moisés ensinou, não é no que Davi ensinou, não é no que Noé, é no que Cristo, amém? O evangelho, ele é o evangelho de Cristo, são as palavras de Cristo, tanto é que ele disse, olha, foi dito na lei de Moisés, olho por olho, Dente por dente. mas eu, porém, vos... Então, peraí. Consegue entender? Tantas vezes eles falaram, não, nós somos filhos de Abraão. Herdeiros da promessa. Nós somos herdeiros de Moisés. E Jesus diz, eu sei quem é Abraão, Sim. eu sei quem é Moisés, eu sei quem é Jonas, eis aqui um que é maior. Sim, verdade. Então, se alguém for ensinar a vocês e não crer no que Cristo ensinou, nem sequer o convidem a entrar nas suas casas, nem saúdem. Muito forte isso. Se vocês fizerem isso, estarão se tornando companheiros, cúmplices deles e das suas obras malignas. Verdade. Irmãos, não se deixe iludir por esse monte de gente que saiu pelo mundo e está falando coisas a respeito de Deus, mas que nunca foram enviados Verdade. por Deus. E que vocês hoje, em nome de Jesus, possam ler ali Colossenses capítulo 1, o texto principal que a gente leu, e vocês possam ser cheios da plenitude de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele faça com que tu seja completo nele, sabe? Completo nele. Eu posso dizer para vocês, como alguém que já viveu muitas coisas no mundo, desfrutou de muitos prazeres do mundo, de mulheres, bebida, droga, dinheiro, status, nada disso tem valor, irmãos. É verdade. Nada disso. Eu era uma pessoa vazia, morta, eu era só mais um no meio da multidão.
Mas quando a gente recebe a vida de Cristo por meio do seu Espírito e a gente conhece essa plenitude, que ele diz, né, que todas as bênçãos já estão sobre nós nas regiões celestiais. Amém. Então, nós portamos todas essas bênçãos, elas estão acessíveis, ela está ali, né? E a plenitude está em Cristo, sabe? Nada mais tem valor comparado ao ganho de receber a Cristo, de conhecer a Cristo. Verdade. Então, não fica aflito por causa das coisas desse mundo, mas te alegra por receber Amém. e ter a presença de Deus dentro do teu coração. Glória a Deus. Era sobre isso, mais ou menos, que a gente queria falar com vocês. Amém. Não sei se o Henrique aqui tem mais alguma coisa para Amém, frisar. pastor. É interessante isso que o senhor fala, porque o homem, ainda que ele não tenha nada, humanamente falando, riquezas, tesouros, bens, popularidade, mas se ele tem Cristo, ele tem tudo, né, pastor? Verdade. Tem uma frase de Santo Agostinho que ele diz que: Senhor Jesus, torna-me teu escravo, somente assim eu serei livre. Né? Somente em Cristo nós alcançamos essa liberdade de poder contemplar tudo aquilo que Ele fez por nós. Né? Não a nós, mas sim a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. E como o pastor mesmo falou, que as pessoas que estão ouvindo esse podcast, essa mensagem, possam de fato manter os olhos fixos e atentos no nosso autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Sem olhar para a esquerda nem para a direita, mas perseverando, mantendo foco, alicerçado, consolidado em Cristo, a nossa pedra angular, né? A nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia. Só Ele tem o poder e a autoridade para nos libertar de nós mesmos, né? Para nos curar, para nos transformar, e é pela palavra. Né? Jesus mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Ele é a verdade, Ele é o caminho. Ele não é o caminho, Ele é o único caminho. Ele não é a verdade, Ele é a única verdade. Ele não tem um caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele não tem uma verdade. Ele é a verdade. Glória a Deus. Ele não tem uma vida. Ele é a A própria, própria vida. Ele é o único que pode gerar vida em nós. Né? E que os irmãos possam, em nome de Jesus Cristo, viver a plenitude que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. É isso aí, eu quero saudar algumas outras pessoas que estão aqui, nos mandando uma O mensagem. seu Almir mandou uma mensagem, o obreiro Almir. Tem bastante gente lá da Igreja Sem Mácula, hein, pastor? Pois é, irmão, eu gostei aí desse povo aí. tá. Já gostei quando eu fui pregar lá, né? Foi bênção. Agora, né? Então a bênção. gente tinha parado ali no Mike, né? Sim, pastor Mike. O William Fernando. Não, aí não é o pastor Mike. Tem que trazer o pastor Mike aqui, pastor Cristo. É um outro Mike que Tem que tá trazer aqui. uns assuntos aqui bacanas. É, legal. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. O William Fernando Candória, né? Abraço, pastor. Deus te abençoe, querido. Amém. Né? Jonathan Gesch, que está assistindo, Deus te abençoe. Jonathan Mike, Amém. né? Mandou ali um valeu a paz. O Ronei também está nos Ô, acompanhando. Ronei é bênção. O Ronei é benção. Eu vou trazer ele aqui porque ele tem um projeto. Almoço com Palavra. Almoço com Palavra. É Bacana muito demais. bonito. Lembro que ele esteve aqui uma vez. Eu compartilhei essa semana com ele, pastor Cristo. Foi Ah. a primeira vez que ele veio aqui. Tava ele, tava o Franco. Tava uma galera. Tava o Carlos. Foi uma benção. Até o Odi tava vivo na o oportunidade. projeto dele é um projeto muito bonito. É lindo, é maravilhoso. Ele vai vir aqui se ele quiser. Eu vou chamar ele para vir aqui falar do projeto. Também a gente tem o Almir. Só o Graça obreiro e Almir. paz. Um abraço, Querido. Almir. Tiago Schurman. Eu tô sem bateria alemão, agora, acho pastor. que é. Eu não vou poder te dar Tiago, um Deus te abençoe. auxílio aqui. Margarete Luz. É que eu não consigo ver as fotinhas, eu tô cego, gente. Deus te abençoe, irmã em nome de Jesus. Jussara Carvalho, Deus te abençoe. Né? E o seu Ademir Fischer. Ou o senhor Ademir é lá Mandou- da Igreja de Semácula Aham, também. ele mandou ali, Ele ó. é o padrinho do Emanuel, uma bênção de Ah, Deus. legal. Ele era o auxiliar lá da igreja. Amém. Boa noite. Somente a verdade, a verdadeira palavra de Jesus Cristo é a vida e vida em abundância para todos que nele creem. Amém. É isso mesmo, irmão. Deus te Glória a abençoe. Deus. Seu Ademir, O Ronei querido. respondeu amém, irmãos. Glória a Deus ali, né? Um abraço, Amém. Ronei. Jonathan Rangel. Grande abraço, Henrique. Deus te abençoe. Jonathan é o Nino que morou Amém, aqui. querido. E tem o Natan dos Santos que entrou agora. Agora a irmã Alma também entrou, esposa Olha aí. do meu querido Alessandro, pastor Alessandro, lá no Ministério Temap, lá na pastora Lúcia. Bênção. Esse menino tem um testemunho Querido, lindo. querido. Menino bom, testemunho bom, homem de oração. É um cara que Querido. eu gosto muito dele. Eu Tem não um- mandei, o pastor, tem se o o meu senhor me respeito. permite, eu não mandei um beijo pra minha esposa, né? Eu acho que ela vai ficar braba comigo. Ai, meu Meu amor, Jesus. te amo, tá? Um beijo. Olha pra essa câmera aqui, ó. Meu amor, ó.
Te amo. A gente sabe que todo homem de Deus tem sempre uma mulher de Deus, né, como adjuntora, auxiliadora. E você é uma bênção de Deus na minha vida, né? O pastor Christopher não chama ela de Carla, chama de Rose. Deus sabe o porquê, né? Assim como Jacó recebeu um novo nome, a minha esposa recebeu um novo nome também pela vida do pastor Christopher. Para mim Amém. é como um pai, um irmão, ele sabe disso, né? E glória a Deus pela vida dele. Amém, é isso aí, gente. Eu quero agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Bastante gente entrou, bastante gente comentou. Amém. Espero que seja assim sempre, né? A gente está aqui aberto, né, a opiniões, né, palpites, ideias, né? A ideia é a gente desenvolver, crescer, sabendo que isso não nos pertence, isso faz parte da igreja, isso é um projeto para a igreja, né, para a gente crescer em conhecimento, conhecer fortalecimento da unidade Amém. do corpo de Cristo. Quero trazer bastante pastor aqui, missionário, homens de Deus, né? Quero trazer para estar conversando aqui sobre a palavra, e quero que vocês estejam sempre aí junto com a gente, né, através da rede social, comentando, compartilha aí, fala com os teus amigos, e se quiser vir me visitar, né, a Casa Peniel fica aqui na rua Jacobauer, no Jardim Maluche, né, rua Jacobauer, número 666, né, não é a casa da besta do Apocalipse, né. Interessante, quando eu me mudei para cá, já contei essa história, no dia da mudança caiu meia da parede. Olha isso. Agora ficou 66. 66. Né? Glória a Deus. Então a gente já chegou aqui dando chute na cabeça do capeta, verdade. né? Então, quiser nos visitar, vem nos fazer uma visita, né? Vem conhecer o nosso trabalho, nosso projeto, vem se envolver e participar do trabalho do projeto. Maravilhoso. Que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, né? E a gente tem rogado ao Senhor para mandar trabalhadores. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Se o Henrique quiser aqui dar a saudação final, amém, né, a gente vai estar finalizando a transmissão. Deus abençoe a todos, meus irmãos, né? Para mim, em particular, foi uma alegria estar aqui presente, né, junto do pastor Christopher, né, e que a gente possa continuar perseverando firme para a glória de Deus, manifestando Cristo, né, que há dentro de cada um de nós, para que o nome dele seja glorificado, exaltado e engrandecido. Porque, como Paulo mesmo diz, tudo é dele, por meio dele, para ele. E a ele sejam atribuídas, seja dada toda a honra e toda a glória, né? Um grande abraço a todos os irmãos, né? E sempre que precisar a gente está aqui também para a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado mais uma vez por tudo. E se Deus quiser, segunda-feira eu estou aqui, né? Vou estar divulgando aí no Instagram, no Facebook, né? Segunda-feira a gente vai estar aqui. E sexta-feira da semana que vem também, glória a Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, um forte abraço a todos vocês, Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou.